Que a paz seja com todos. Amém? Louvado seja Deus, mais uma vez aqui reunidos para glorificar e exaltar o nome do nosso bendito Senhor e meditar na sua palavra. Já estivemos orando, né? Quem pôde chegar às 7h30, estivemos orando e agora vamos para o louvor e o estudo da palavra do nosso Deus. Nós vamos dar início com Salmo 39, a nossa sequência, né? Temos feito uma sequência de leitura do Salmo desde o capítulo 1. Chegamos hoje ao capítulo 39. Toda quarta-feira um Salmo. E chegamos aí ao Salmo de número 39. Aí, Mariane, você deixa preparado aí, por favor, o hino 135 do cantor cristão, e depois o louvor, a ele a glória, mas é o do diante do trono, tá bom? É o outro, a ele a glória. Salmo 39, a partir do versículo 1. Salmo de Davi para o cantor mor, Salmo 39, versículo 1. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Como silêncio, fiquei como mudo. Calava-me, mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua, disse: faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Riquezas não, está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abro a minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Se com repreensões castigas alguém, por causa da iniquidade, logo destróis, como traça a sua beleza, de sorte que todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho, e peregrino como todos os meus pais. Poupe-me, até que tome alento, antes que me vá, e não sejas mais. Então, Salmo de número 39. Nós vamos louvar agora o Senhor. Vamos ficar de pé, louvar o nosso Deus, com o hino de número 135. Louvamos-te, ó Deus. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz.
do trono, e temos visto como os caminhos de Deus na vida de José, de Jacó, de José, caminhos insondáveis, caminhos, né? Essa história é maravilhosa. Então vamos louvar ao Senhor com esse cântico. Quão profunda riqueza do saber e o conhecer de Deus. Oh
Quão profundas riquezas saber e conhecer de Deus, quão insondáveis são os caminhos do Senhor, irmãos. Insondáveis. Nós temos estudado essa história de José e é muito fácil agora, porque nós já sabemos o final. É muito fácil, já sabemos, inclusive terminamos semana passada, vimos a exaltação dele. Mas a questão é, antes da história acontecer, antes de ser escrito, quando ele estava vivendo aquilo, que insondáveis caminhos, um adolescente de 17 anos, vendido pelos irmãos, como escravo, queriam matar o próprio irmão, mas Deus não permite, ele vai para a casa de Potifar, Potifar o compra, na verdade, como escravo, e serve com justiça. De repente aquela mulher adúltera, cobiçosa, levanta o falso testemunho, lá vai ele para o cárcere. Quem imaginaria que aquele adolescente seria o segundo depois de Faraó? Então, meus irmãos, confiemos no Senhor, na providência de Deus, na sua obra. Nós, enquanto a obra de Deus está acontecendo, às vezes não entendemos muitas circunstâncias da nossa vida. Nós não entendemos, e às vezes não tem resposta. O que precisamos é confiar na providência de Deus e deixar com Ele, porque Ele tem o controle de toda a nossa história. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Bem, só um aviso aqui, lembrando aos irmãos, próximo sábado, né, irmãos e irmãs, o culto é para toda a igreja, sábado, 19 horas e 30 minutos, o aniversário da MCM, Mulheres Cristãs em Missão, 45 anos. Não faremos festa, não podemos nesse período de pandemia por causa de aglomeração, mas haverá uma guloseimazinha que vai ser dada aos irmãos para consumirem na sua residência, Então, mas de qualquer forma, estaremos aqui cultuando a Deus, louvando o nosso Senhor, agradecendo por esse tempo das Mulheres Cristãs em Missão. E o pastor Paulo estará aqui, a irmã Deise convidou o pastor Paulo, ele estará aqui trazendo a palavra de Deus nesse dia, 7h30 em ponto, será o início do culto. Bem, semana passada nós vimos a exaltação de José. Deus envia o sonho a Faraó e ninguém consegue interpretar. Então o copeiro mor, que havia esquecido José, se lembra: ai, meus pecados, há um homem. Como eu disse, irmãos, como é bom quando os incrédulos vêm até você pedir conselho, porque vê em você uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus, e que vai aconselhar segundo Deus, e não segundo o mundo, não segundo a sabedoria do mundo, mas busca você ir lá, há um homem. E aí Faraó manda buscar José interpreta e ainda dá os conselhos: rei, faça isso. Quem imaginaria? Faraó diz: você é esse homem. Que outro homem poderíamos ter para colocar? Louvado seja Deus! É a obra de Deus na vida de cada crente, de cada homem e mulher fiel nessa terra. Hoje o pastor Marco conosco, está conosco aí nos visitando. Deus abençoe, uma satisfação, sempre ver o pastor, e Deus abençoe, tá bom? A família, o ministério, vamos lá então, irmão. Gênesis, continuando aí, Gênesis 42, o que vai acontecer? Nós vimos que Deus José interpretou o sonho eram 7 anos de prosperidade e 7 anos de fome, e a fome chega para as nações, a fome chega naquela região toda, inclusive lá
onde está a família de Jacó, pai de José. A fome chega lá. E aí Jacó chega para os seus filhos e diz: vocês vão ficar aqui olhando um para o outro? Não. Ouvi dizer que lá no Egito tem comida. Preparem-se, desçam até lá, para que não venhamos a morrer. Vocês vão ficar parados. Irmãos, quando a aflição chega, guarda isso, a aflição chega, a fome chega, a dificuldade chega, não fica olhando, haja, não se entregue, não caia em depressão, haja. Jacó diz: vão ficar olhando um para o outro aqui, vamos morrer. Desçam, hajam. Então, quando vier a dificuldade na nossa vida, a tendência nossa é: não vou mais orar. Irmãos, e oração é uma ação. Orar, irmãos, é tremendo. Ore, confie. Oração é confiança em Deus, é dependência de Deus, é fé em Deus. Ore. Isso é ação, é uma ação, tanto que é oração. A ação de orar, a atitude de orar, primeira coisa, haja, não se entregue, coloque, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É fé, Ele cuida de vocês, cuida de mim, de cada um de nós. Então, não fique prostrado, vai ficar aí olhando, não, haja. Veio a aflição, a dificuldade, a luta, não se entregue, levante-se, haja. Jacó falou: meus filhos, desçam, ouvi dizer que lá tem pão. Irmãos, lembrar que o nosso Senhor é o pão da vida, o nosso Senhor. Então ele fala isso com seus filhos, e seus 10 filhos então vão descer ao Egito. Olha o versículo 4, Gênesis 42, 4. E Benjamim, porém, irmão de José, lembra que Raquel teve 2 filhos, José, e ela morre no parto de Benjamim, quando ela vai ter Benjamim. E Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia: para que lhe não suceda porventura algum desastre. Jacó temeu enviar Benjamim. José era o filho da amada Raquel, e a princípio havia morrido. Agora ele tinha só Benjamim de Raquel. Falou: não, desçam vocês, ele vai ficar comigo aqui. Era o caçula e também filho da amada, filho de Raquel. Bem, versículo 6. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. É fácil ler, né, irmão? É muito fácil ler. José era o governador de toda a terra. Quão profundas riquezas, irmãos. Meu amado, Deus tem planos. Nós não entendemos. O saber e o conhecer de Deus, e desfrutar de seus caminhos, seus desígnios, é isso que nos dá força para continuar. Nos dá força aos pastores para continuarem quando estão em dificuldades, dá força a cada irmão, a cada crente para continuar. Os inescrutáveis desígnios de Deus. Quem diria? José, governador do Egito. Aguarda, irmão. Aguarda. Quem diria? Persevere. Ele se tornou governador. Deus o fez governador. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. Os irmãos chegam, não conhecem
quando ele foi vendido. Depois, com 30 anos, ele é erguido. Algum tempo depois, os irmãos vêm até o Egito. Mas eles não conheceram José. É uma questão que mudou bastante da adolescência para a fase adulta, além de que os egípcios, ele era um egípcio, digamos assim, né? Maquiagem, usava aquelas pinturas, aquela coisa. Sei que eles não conheceram José, se inclinaram ante José. Irmãos, os sonhos, lembra aqueles sonhos? Aqueles sonhos foram profecias que Deus deu a José. E quando José falou aquilo, eles ficavam com inveja, com ciúme de José, dos dons de José. E fora que José contava para o pai, né, as coisas erradas que eles faziam. Mas os errados eram eles. José não fez nada errado, justo, reto e fiel. E agora se cumpre, a profecia se cumpre. Os irmãos se dobram diante de José. Irmão, a justiça de Deus. Deus é justo, Ele galardoa os seus servos. Deus viu a justiça de José, a fidelidade de José, a pureza de José, e Deus recompensa, dá galardão. Permaneça fiel ao Senhor, permaneça justo, e aguarde, mesmo que você vá para a prisão por ser justo, mas faça a justiça e aguarde. Deus é justo. E os irmãos de José são obrigados a se dobrar mais de uma vez, hein? No versículo 9, né? Continuando aí, versículo 7, desculpa. Versículo 7: E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles. Ele conheceu os irmãos e falou com eles asperamente, e disse-lhes: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. No versículo 9, aí fala que José lembrou dos sonhos. É interessante. E José lembrou-se dos sonhos da sua adolescência. No versículo depois, aí José fala assim: vocês são espiões. Falou asperamente com eles e está com vocês são espiões. Vocês vieram de outra terra para espionar a riqueza do Egito, espionar a terra do Egito. Sabe o que eles respondem? Não, nós somos homens de retidão, somos homens retos. Tá? Nós não vamos ler essa parte aí, só resumindo aqui para os irmãos. Nós somos homens de retidão, homens retos, homens justos. Meus irmãos, a gente fala, tinha que dar um óleo de peroba para eles, não é verdade? Dar um óleo de peroba lá para eles, porque, brincadeira, somos homens de retidão. Mas Deus vai começar a quebrantar esses homens. Vejamos, vamos ler o versículo 13. E eles disseram: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um varão da terra de Canaã. Eis que o mais novo está com o nosso pai hoje, mas um já não existe. Eles estavam diante daquele que eles pensavam que não existia mais. Eles não sabiam realmente se José permaneceu vivo, uma vida de escravo. Não, vida de escravo, naquela época, 3.000 e poucos anos atrás, não sabiam realmente se José estava vivo. Mentiram para o pai, não lembram. Um já não existe. Do 14 a 20, nós não vamos ler, tá? Porque aí eu vou só resumir para os irmãos aqui. Do 14 a 20, José fala de novo: vocês são espiões. Vão fazer o seguinte: para provar que vocês não são espiões, ficarão todos vocês presos, e só um vai lá então
e vai trazer o mais novo. E eles ficaram 3 dias presos. Eu não sei se nesse tempo José, se ele já tinha a ideia do que ia fazer, ou se nesses 3 dias que deixou os irmãos presos, se ele pensou. Não sei. O que importa é, 3 dias depois ele muda. Ele fala o seguinte: olha, um de vocês vai ficar aqui. Os outros vão e tragam o irmão mais novo, como prova de que vocês não são espiões. São homens de retidão, homens justos. 21. Então disseram uns aos outros, os irmãos de José: na verdade somos culpados acerca de nosso irmão. Convicção, começam a ter convicção de culpa, de pecado. Somos culpados acerca do nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma, de José, né? Vimos a angústia dele, quando ele nos implorava. Irmãos, a cena, imagina a cena, José implorou, ele rogava para nós, implorava para nós. Que corações duros, empedernidos. O irmão mais novo implorava, chorava, clamava. E eles, homens velhos, já adultos, nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. E Rúben, vamos lembrar a história? Quando os irmãos viram José chegando, lá no passado, queriam matá-lo. Aí Rúben: não façamos isso com o nosso irmão, não vamos derramar o sangue dele. Rúben, que é o primogênito. Só que Rúben deu uma saída, né? E depois Judá é que tem, né? Não vamos derramar sangue dele, não. O que vamos ganhar com isso? E Judá é que dá a ideia de vender. Quando Rúben volta, cadê nosso irmão? Aí, pronto. Então, é o que Rúben diz, versículo 22. E Rúben respondeu-lhe dizendo: não vou-lhe dizia eu, dizendo, não pequeis contra o jovem? Não pequem contra ele, não façam esse mal. Mas não ouvistes, e vedes aqui o seu sangue também é requerido. É uma verdade. Deus cobra. Deus cobra. E eles não sabiam que José os entendia. Olha só que interessante. Isso são detalhes muito importantes que às vezes quando vemos filmes, o filme mostra de uma maneira, ou às vezes uma novela mostra de uma outra maneira. A verdade é que José não conversou com eles em hebraico, foi egípcio. José fingiu ser um egípcio e tinha um intérprete. Olha aí, ó. E eles não sabiam que José os entendia. Estavam conversando entre eles. Viu? Eu falei, agora Deus está cobrando da gente a nossa culpa, o nosso pecado. E José entendendo tudo, mas eles achavam que José não entendia. Aqui, ó. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. José falava egípcio, o intérprete traduzia lá para o hebraico. Tá? Interessante essa parte. Quer ver? No filme a gente vemos algumas situações em que José falando com eles, mas enquanto ele estava fingindo, vamos lá. E ele não sabe. 24. E agora, irmãos, ele ouviu aquela conversa toda dele. Viu? Eu falei, não pequem contra ele. Pecamos, não ouvimos o roubo do nosso irmão, e não sei o que. Olha só o 24. E José retirou-se deles e chorou. Irmão, era uma cena, a gente lendo aqui, como eu falei, tá aqui, beleza. Era uma cena inimaginável até para José. E
e retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles, falou-lhes e tomou a Simeão dentre eles e amarrou Simeão, seu irmão, aos seus olhos, e ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo, que lhe restituíssem o seu dinheiro, cada um no seu saco, e lhes dessem comida para o caminho, e fizeram-lhes assim. Ou seja, José fala: ó, vai ficar um de vocês, os outros vão e tragam o mais novo. Só que José falou o seguinte: coloquem o dinheiro que eles trouxeram para comprar o trigo, coloca na sacola de novo, nos sacos deles, e eles foram sem saber. Foram sem saber que o dinheiro tinha sido restituído, mas voltaram com essa missão de ir e trazer Benjamim. Quando eles fazem a viagem, chegam então a Jacó, contam para Jacó toda a história. E aí Jacó: como é que vocês foram falar para ele que eu tinha um outro filho aqui? Vocês não podiam ter falado sobre Benjamim? Mas olha o versículo, vamos lá, 29, versículo 29. E vieram para Jacó seu pai na terra de Canaã e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu. E aí ele vai contar isso daí. Chega e conta, versículo 35. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha a trouxinha com o seu dinheiro no seu saco. E viram as trouxinhas com o seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Que isso? Chegaram, abriram o saco e o dinheiro lá dentro, todos eles com o seu dinheiro de volta. Temeram. Como pode isso? 36. Então Jacó seu pai disse-lhes: vocês têm me desfilhado, José já não existe, Simeão não está aqui, ficou preso lá no Egito. Agora levareis a Benjamim. Todas essas coisas vieram sobre mim. Mas Rúben falou a seu pai dizendo: mata os meus 2 filhos. Se tu não tornar a trazer, dá-me minha mão e tornarei a trazer. Ele, porém, disse, Jacó disse: não descerá meu filho com vocês, Benjamim, não descerá, porquanto seu irmão é morto, José está morto. Irmão, quem está morto para você? Quem na sua vida está morto? Espiritualmente, digamos assim. Para Jacó, o filho dele estava morto. E não estava. Clame, ore, peça ao Senhor. E só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, farei descer minhas cãs com tristeza à sepultura. E aí Jacó não deixou de descer com Benjamim. Eles trouxeram alimento, foram se alimentando com o tempo, só que a fome era terrível. É claro que acabou o mantimento que eles compraram, acabou o mantimento, e Jacó fala: meus filhos, vamos lá comprar mais alimento, acabou. Só que Judá vai dizer: pai, não podemos descer, lembra? Nós não podemos descer. Aquele homem falou que só se Benjamim for conosco, eu serei fiador por eles, pai. Judá, lembra que Judá que teve a ideia de vender, Judá que teve a ideia de vender José, e agora Judá diz: pai, deixa Benjamim conosco, eu serei fiador por ele, serei um réu de crime se ele não voltar. E assim eles fazem. Jacó é obrigado a permitir que eles desçam, senão todos iam morrer. A lógica é: tem que ir, porque senão todos nós vamos morrer. Olha o 43, Gênesis 43, versículo 11. Gênesis 43, 11. Então disse-lhes Israel, seu pai: pois que é assim, fazei isso, tomai do mais precioso dessa terra em vossos vasos, levai ao varão, ao homem, a esse homem aí do Egito, um presente, que é José, né?
um presente, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas. Tomai em vossas mãos dinheiro dobrado, o dinheiro que tornou da boca, tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Jacó fala: olha, esse dinheiro que voltou, leva, porque pode ser um erro, eles erraram lá e colocaram, alguma coisa aconteceu, porque não é normal isso. Levem esse dinheiro. 13. Tomai também vosso irmão, levantai-vos e voltai àquele homem. E Deus Todo-Poderoso, aí a fé, Deus Todo-Poderoso, vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco vosso outro irmão, e Benjamim, e eu, se for desfilhado, ficarei. Então eles descem. Jacó permite que eles desçam. Do versículo 15 ao 22 eles chegam. Então eles vão chegar lá, e aí José vê Benjamim. José vê Benjamim, manda que sejam levados à casa dele e almoçem. José, quando vê Benjamim, fala assim, José tinha um mordomo, vamos dizer assim: pegue todos eles, levem a minha casa para almoçar. Eles ficaram sem entender, ficaram com medo. Olha, está vendo? Vamos ser presos. Como é que pode levar a gente para a casa dele para almoçar? É uma armadilha, eles temeram. É por causa do dinheiro. Vão nos prender e nos fazer escravos. Irmãos, cuidado com a imaginação. Já viu como é que é a nossa imaginação? Eles estavam com medo e começaram a imaginar coisas, pensar coisas. Vamos nos fazer escravos. Tenha cuidado, principalmente, como eu sempre digo, em momentos de dificuldade. Quando estamos em dificuldade, a nossa mente começa a trabalhar, imaginar, pensar coisas, pontes que jamais atravessaremos, Aí ficamos ansiosos, e vem gastrite, e vem depressão, imaginando coisas. Olha, vamos fazer escravos, vamos prender. Cuidado com a imaginação fértil demais, né? Principalmente em momentos de dificuldade. E aí eles vão conversar com o mordomo, eles ficam com medo. Aí chegam com o mordomo de José e falam: olha, nós trouxemos aqui o dinheiro, não sabemos como aquele dinheiro foi parar na sacola, nos nossos sacos, está aqui o dinheiro, com medo. Olha o que o mordomo de José responde para eles. Versículo Gênesis 43, 23. 43, 23. E o mordomo disse: paz seja com vocês, fiquem em paz, não temam, o Deus de vocês e o Deus de vosso pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim. E trouxe-lhes fora Simeão. Simeão tinha ficado preso e trouxe Simeão. Mas ele falou o seguinte: olha, fiquem em paz, isso foi uma obra milagrosa, Deus abençoou vocês, porque o dinheiro de vocês chegou até mim. Eu recebi o dinheiro, e recebeu mesmo, só que botou de volta. Versículo 26. E aí chegaram na casa de José, tudo preparado para o almoço. Olha o que acontece. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que estava na sua mão, que Jacó mandou, e inclinaram-se a ele até a terra. Mais uma vez se inclinam. Lembra que José teve 2 sonhos que falavam dos irmãos se inclinando, e aqui é a segunda vez que se inclinam diante dele. 27. E ele lhes perguntou como estavam, e disse: vosso pai, o velho de quem falaste, está bem? Ainda vive? E eles disseram: bem está o teu servo, nosso pai, vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se mais uma vez, terceira vez. E ele levantou os seus olhos e viu Benjamim, seu irmão. José viu Benjamim, seu irmão,
filho de sua mãe, e disse: este é o vosso irmão mais novo de quem me falastes? Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. E José apressou-se, saiu correndo da frente dos irmãos. Por quê? Ele ia denunciar, só que ele tinha que fazer mais uma coisa. Ele ia acabar denunciando quem era. Se ele chorasse ali na frente deles, não era o momento ainda. Ele já tinha algo a ser feito para acabar de quebrantar aqueles irmãos dele e ver se realmente eles haviam mudado o seu coração. Ele não podia permitir naquele momento ser reconhecido. Então José apressou-se, porque suas entranhas moveram-se para o seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o seu rosto, saiu, conteve-se e disse: ponham pão. E puseram-lhe a ele à parte, e a eles à parte, e aos egípcios que comiam com ele à parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele. E aí foram colocando os irmãos de José em ordem, e eles ficaram espantados. Foram colocando cada um deles: Rúben, Simeão, Levi, Judá, até chegar a Benjamim. Mas como eles sabem a ordem de nascença nossa? Vamos lá. 34. E apresentou-se-lhes as porções que estavam diante dele. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E eles beberam, se regalaram com ele. Benjamim tinha 5 vezes mais. A porção de Benjamim era maior. Capítulo 44. E essa parte aqui, os irmãos, o que acontece? José manda tudo de novo e manda colocar a caneca dele no saco de Benjamim, aquele copo no saco do Benjamim de alimentação. E aí, versículo 2: e o meu copo, o copo de prata, coloca na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo, e fez conforme a palavra de José que tinha dito. E aí eles saem, vão caminhando, vão embora. Só que versículo 9, o mordomo de José, assim que eles vão, José fala: vai agora atrás deles, vai atrás deles. E aí o homem chega, versículo 9, e fala: olha, versículo 8: eis que o dinheiro que temos achado nas bocas dos vossos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Vocês furtaram, alguém furtou. Olha o versículo 9: aquele dos teus servos em quem for achado, morra. Se vocês acharem esse copo no saco de algum de nós aqui, que essa pessoa morra. 10, e ele disse: ora, seja assim, conforme as vossas palavras, aquele em quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E começaram a procurar, e aonde acharam? No de Benjamim, logo aquele que Jacó não queria deixar ir, e logo no dele. E agora? Versículo 13: então rasgaram os seus vestidos, e carregou cada um seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele na terra. E disse-lhe José: que é isto que fizeste? Não sabeis vós que tal homem como eu adivinha? 16: então disse Judá: Judá, que diremos a meu senhor? Que falaremos e como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos,
Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas disse José: longe de mim que eu faça tal. O varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será meu servo. Porém, vós subi em paz para vosso pai. Então Judá, aquele que vendeu o irmão, vai dizer o seguinte: versículo 20: e dissemos a meu senhor: temos um velho pai e um moço da sua velhice, o mais novo cujo irmão é morto, e ele ficou só de sua mãe, e seu pai o ama. Versículo 26, ou melhor, versículo 32. Judá, agora é que vem o momento. Judá fala: olha, nós tivemos com o Senhor, dissemos que tínhamos um irmão, mas dissemos que é filho da velhice do nosso pai, e agora, se voltarmos sem ele, o que será do nosso pai? Nosso pai vai morrer, não vai aguentar a dor. 32. Não, 31. Acontecerá que, vendo ele, Jacó, que o moço não está ali, e teus servos farão descer as cães de teu vosso pai com tristeza à sepultura, porque teu servo, eu, Judá, se deu por fiador por este moço, para com meu pai, dizendo: se não tornar, serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, Judá, diz o seguinte: fique teu servo, eu, Judá, em lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Ele vendeu José como escravo, mas agora está disposto a se colocar como escravo, para que Benjamim suba e o pai não sofra. Quebrantamento, mudança, amor. Lembra? Mentiram para o pai descaradamente. Ó, essa túnica aqui, né, não é de José? Com sangue, algum animal o despedaçou. Mentira. Mas agora Judá se arrepende. Eu fico no lugar, fico como escravo no lugar. Permita que ele suba a meu pai, para que meu pai não morra de desgosto. 34. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Então José não se podia, 45, não se podia conter diante de todos que estavam com ele, e clamou: façam sair daqui todos os homens. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. O choro de José, o grito, foi algo estupendo, que se ouviu ao redor, até na casa de Faraó se ouviu o choro de José, quando ele se dá a conhecer aos seus irmãos. 3. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Imaginou a cena? Jamais imaginariam encontrar. Primeiro, eles não imaginavam que encontrariam José algum dia na vida, mas muito mais que ele fosse o governador do Egito. Meu Deus! E eles não conheceram José, não conheceram, estavam pertinho. Irmãos, é uma coisa impressionante. Eu acho que eles pintavam demais o rosto, não sei, a gente vê filmes aí, né, o pessoal dos egípcios, eles não conheceram o irmão. Que coisa impressionante.
E de repente, aquele que é o governador, o dono praticamente de tudo, só abaixo de Faraó. Eu sou José, aquele adolescente que vocês venderam. Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder. Acho que agora aqui ele já falou diretamente, né? Não precisou de intérprete, já acabou tudo. Falou em hebraico mesmo. Vive ainda meu pai, seus irmãos não puderam responder porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. Irmãos, que lição de perdão. Perdão. Como é o nosso perdão às pessoas? Como é o nosso perdão para as pessoas? José poderia estar morto por culpa dos irmãos. Chegai-vos a mim. Cheguem-se a mim. Então disse ele: eu sou José de novo. Pode acreditar, sou eu mesmo. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora não vos entristeçais, nem vos pese vossos olhos, por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Semana que vem vamos ver isso. Não dá para a gente prosseguir, tá? O perdão que José concedeu aos seus irmãos e a visão, irmãos, a visão espiritual. Deus me enviou para cá. Deus me enviou para cá. Vamos ver semana que vem. Fui vendido. Deus permitiu. A mulher de Potifar serviu tudo, fui para o cárcere. Deus permitiu. Havia um propósito. Porque no mesmo cárcere que eu estava, viria o copeiro mor. Eu identificaria, olha só como ele vê a obra de Deus. Claro que estavam errados, os irmãos estavam errados. Não justifica o pecado deles. Mas olha a visão espiritual que o crente deve ter. Diante de traições, de maldade, de injustiças feitas contra ele. Não vingai-vos a vós mesmos, diz o Senhor. Não. Se o teu inimigo tiver dificuldade, abençoa, dá comida a ele, dá água a ele. Vamos louvar o Senhor e encerrar com: tu és fiel a mim. Tu és fiel a mim. Como o Senhor foi fiel a José. Tu és fiel a mim, é da Êxodo, tá? Vamos ficar de pé, louvar o Senhor com esse cântico. O Senhor é fiel, irmãos. O Senhor é fiel.
Ele é fiel. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Jamais duvide da fidelidade de Deus. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Nós declaramos sim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Podes fiel, Senhor, nós louvamos pela tua fidelidade. Minha oferta ofereço a ti, Deus Deus, pra reconhecer que nada tenho pra ter. Tu é Senhor, quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça até o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oh, Senhor, Mariana, amém? Ele é fiel, irmãos. Ele é fiel. Jamais deixou, jamais deixará. É do caráter de Deus, da essência de Deus, a fidelidade dele. Amém. Oremos. Senhor, glorificamos, exaltamos o Senhor pela tua fidelidade. Tu és fiel, Senhor. Justos, verdadeiros são os teus caminhos, mesmo que não entendamos, inescrutáveis caminhos, mas nos inclinamos à tua soberania, nos inclinamos à tua sabedoria e declaramos, mesmo que falte o dinheiro, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que declaramos que tu és fiel. Amém. Aleluia. Recebe nosso louvor, adoração e gratidão. Em Cristo Jesus. Amém. 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 Mãos de palmas, vão em paz.
Que Deus abençoe. Um bom restante de semana para todos.